Todo mundo que vai para Los Angeles está em busca de algo, um novo começo, um roteiro que será lido por um grande estúdio, uma chance de fama, um refúgio sob o sol eterno da Califórnia. No final de janeiro de 2013, uma jovem de 21 anos desembarcou nessa cidade de anjos e de sonhos. Seu nome era Elisa Lam. Ela não era uma atriz, não era uma roteirista. Ela era uma estudante de universidade, do Canadá, e ela estava em uma jornada de autodescoberta sozinha pela costa oeste. Ela era, como tantos de nós, alguém tentando se encontrar no mundo. Ela postava fotos de livros em seu blog, ela amava música, ela tirava selfies com um sorriso tímido, mas genuíno. Esta era a Elisa real, antes do mistério, antes do pesadelo, antes de se tornar um rosto fantasmagórico em uma filmagem que iria assombrar o mundo. Mas se você soubesse ler nas entrelinhas dos posts de Elisa, você encontraria outra camada. Uma camada de melancolia, de luta interior. Elisa era aberta sobre seus problemas. Ela tinha um diagnóstico de transtorno bipolar. Ela escrevia sobre os altos e baixos, sobre os dias bons e os dias ruins. Ela estava em tratamento, ela tomava sua medicação, ela estava lutando. E essa luta é a chave fundamental para entendermos tudo o que viria a acontecer. Sua viagem sozinha era de muitas formas um ato de coragem, um mergulho no desconhecido, tanto geográfico quanto interior. E sua próxima parada, o local onde ela escolheu se hospedar em Los Angeles, não poderia ser mais simbolicamente carregada. Ela não reservou um quarto em um hostel moderno e cheio de mochileiros. Ela foi direto para o coração da escuridão de LA. Ela se hospedou no Cecil Hotel. O Cecil Hotel, apenas pronunciar o nome já evoca uma sensação de peso para quem conhece sua história. Ele fica na 640 South Main Street, bem no coração do Skid Row, uma área de Los Angeles conhecida por sua população de sem-teto e por uma crise humanitária de larga escala. Mas o Cecil não é apenas um hotel velho em um bairro ruim. O Cecil é um personagem. Um personagem com uma alma manchada de sangue e tragédia. Quando foi construído, em 1927, ele era um símbolo de luxo e opulência. Mas a Grande Depressão chegou e, com ela, o Cecil começou uma descida vertiginosa em direção à infâmia. Ele se tornou um local para suicídios. Dezenas de pessoas escolheram seus quartos para dar fim às próprias vidas, pulando das janelas para o concreto abaixo. Mas a escuridão do Cecil não para aí. Nos anos 80, um hóspede notório chamou o Cecil de lar. Seu nome era Richard Ramirez, o Night Stalker, o Anjo da Morte. Enquanto aterrorizava Los Angeles com uma série de assassinatos, torturas e violações brutais, Ramirez voltava para o seu quarto no Cecil para descansar. Ele se misturava às sombras dos corredores, um predador entre os desesperados. Uma década depois, nos anos 90, outro serial killer, Jack Unterweger, um austríaco charmoso e manipulado, também se hospedou no Cecil enquanto cometia assassinatos de prostitutas na região. O Cecil Hotel, portanto, não é apenas um edifício. É um ímã para o mal. Um lugar que parece absorver e reter a energia de toda a dor e perversidade que testemunhou. E foi neste palco, carregado com o peso de décadas de horror, que Elisa Lam, a turista canadense de 21 anos, chega com sua mochila e seus sonhos. Ela é alocada no quarto 506. Um quarto simples, funcional, e por alguns dias tudo parece normal. Elisa explora a cidade. Ela visita a The Last Bookstore, um paraíso literário no centro de LA, e posta fotos. Ela parece estar se divertindo, imersa na sua aventura solitária. Mas então, um câmbio sutil começa a acontecer. De acordo com relatos de outros hóspedes e funcionários que seriam colhidos posteriormente pela polícia, o comportamento de Elisa começa a mudar. Ela parece agitada. Um funcionário do hotel relata que Elisa se aproximou da recepção para reclamar sobre a fechadura do seu quarto, alegando que não estava funcionando direito. Ela parecia incomodada, paranoica. Em outra ocasião, ela foi vista na área comum, fazendo gestos estranhos com as mãos, como se estivesse conversando com alguém que não estava ali. Sua linguagem corporal era de alguém assustado, vigilante.
A teoria mais plausível, que será o pilar da investigação, começa a se formar aqui. Elisa Lam pode ter parado de tomar a sua medicação. A interrupção abrupta de estabilizadores de humor e antipsicóticos pode desencadear episódios psicóticos severos, paranoia, alucinações auditivas e visuais. E é neste estado de crescente desorientação e medo que chegamos ao dia 31 de janeiro de 2013. O último dia de Elisa Lam. Esta é a gravação. A última imagem de Elisa Lam com vida. São 4 minutos de filme que se tornariam um dos maiores quebra-cabeças criminais da era da internet. Ela entra no elevador do hotel, ela pressiona os botões. Não apenas um, mas vários. E então ela se esconde no canto, como se estivesse se escondendo de alguém. Ela espia para o corredor. A sua expressão é a de um terror genuíno, visceral. Ela se agacha. Ela faz gestos complexos com as mãos, como se estivesse argumentando ou se defendendo de uma entidade invisível. Ela sai e volta para o elevador repetidamente. A porta não fecha. Por que a porta não fecha? A explicação mais simples é que, em seu estado de pânico e confusão, ela provavelmente estava segurando o botão porta aberta sem sequer perceber. Após 4 minutos que parecem uma eternidade, ela finalmente sai do elevador e desaparece na escuridão do corredor, virando para a esquerda. E assim, Elisa Lam deixa o reino das câmeras de segurança e entra no reino do mistério absoluto. Esta filmagem é o prólogo do pesadelo, e o pesadelo estava apenas começando. Quando Elisa não fez check-out e não respondeu aos contatos da sua família, o alarme soou. A polícia fez chamada. Uma busca foi iniciada no hotel. Eles reviraram quartos, corredores, a área externa. Nada. Elisa Lam havia simplesmente evaporado. A única pista? Aquela filmagem de elevador. Quando a polícia a liberou para o público na esperança de que alguém a reconhecesse, eles não tinham ideia do fenômeno que estavam prestes a criar. A internet iria pegar aqueles 4 minutos e transformá-los em um quebra-cabeça global, alimentando teorias que iriam desde o criminalmente plausível até o sobrenaturalmente aterrorizante. Mas a verdade, como sempre, estava escondida à vista de todos, num lugar que ninguém pensou em olhar direito: no telhado. A liberação da filmagem do elevador para o público foi um ato de desespero da polícia. Uma jogada final. Elisa havia desaparecido há dias, e os becos sem saída se multiplicavam. O que eles não podiam prever era que, ao lançar aquela gravação no oceano digital, eles estavam alimentando um monstro. A internet, em sua natureza coletiva e por vezes macabra, tornou-se uma força de investigação paralela. Especialistas de sofá, entusiastas de true crime e teóricos da conspiração de todos os cantos do globo pausaram, rebobinaram e dissecaram cada frame. Eles ampliaram os olhos de Elisa procurando por reflexos de um possível agressor. Eles analisaram seus movimentos de mão, procurando por sinais de código ou possessão. A teoria mais assustadora e que rapidamente ganhou força veio do cinema. O filme de terror japonês Dark Water, de 2002, e seu remake americano contam a história de um fantasma que assombra os reservatórios de água de um prédio. A semelhança era sinistra demais para ser ignorada. Era como se a vida estivesse imitando a arte de uma forma perversa e mortal. Enquanto a rede fervilhava de especulações sobrenaturais, no mundo real, uma busca muito mais terrestre e trágica estava prestes a chegar ao seu clímax. Dentro do Cecil Hotel, os hóspedes começaram a notar algo errado. A água que saía das torneiras tinha um gosto metálico, estranho. A cor era off, um marrom sujo. E a pressão estava absurdamente baixa. As reclamações se acumularam na recepção. Inicialmente, os funcionários acharam que era um problema na tubulação. Talvez uma ferrugem antiga tivesse se soltado, mas conforme os dias passavam e o problema persistia, uma inspeção mais profunda se tornou necessária. No dia 19 de fevereiro de 2013, um funcionário do hotel, armado com uma lanterna, subiu até o telhado para verificar os tanques de água que abasteciam o edifício. O que ele descobriu ali não era ferrugem, não era um entupimento. Era o fim da linha na busca por Elisa Lam. Flutuando na superfície da água escura e gelada estava o corpo nu e inchado de Elisa Lam. A cena era tão surreal,
tão horrível que parecia ter saído do pior pesadelo de um roteirista de Hollywood. O funcionário, em choque, desceu correndo e chamou a polícia. A descoberta foi a materialização de todo o medo e especulação que havia tomado conta do caso. Como ela foi parar ali? Como ela conseguiu entrar? Como ninguém a viu? E a pergunta mais aterradora de todas, que ecoou da internet para o mundo real: isso foi um acidente ou foi algo muito, muito pior? O cenário que se apresentou para os investigadores era de fato um quebra-cabeças logístico. Elisa estava dentro de um dos 4 tanques de água cilíndricos de concreto, cada um com cerca de 2 metros de altura por 1,5 metros de largura. A tampa de metal, que pesava aproximadamente 10 quilos, estava fechada. As roupas de Elisa, sua calça jeans, sua camiseta e a sua roupa interior foram encontradas no fundo do tanque, afundadas na água. O relatório do legista, quando saiu, não apontou sinais de trauma físico significativo que indicassem uma luta violenta. Não havia marcas de estrangulamento, nem feridas de arma branca ou de bala. Também não havia evidências de agressão sexual. A causa da morte, determinada após a autópsia, foi afogamento acidental. Mas a palavra acidental aqui soava como um eufemismo cruel. Como um afogamento naquelas circunstâncias bizarras poderia ser considerado um acidente? A polícia de Los Angeles começou a construir a sua teoria oficial, uma narrativa trágica e solitária. A teoria oficial é uma história de saúde mental em colapso. Elisa, em meio a um severo episódio psicótico, possivelmente desencadeado pela interrupção de sua medicação, teria conseguido acessar o telhado. Talvez a porta de emergência não estivesse devidamente trancada naquele dia. Talvez ela tenha seguido outro hóspede. Uma vez no telhado, em um estado de paranoia e confusão extrema, ela subiu a escada de acesso ao tanque. Comportamentos como despir-se, o que os peritos chamam de paradoxal undressing, são por vezes associados à hipotermia ou a estados psicóticos de hipertermia e libertação. Ela poderia ter entrado na água buscando alívio, ou como parte de um delírio. A tampa, pesada, teria se fechado atrás dela. Na escuridão total, na água gelada, desorientada e possivelmente em pânico, ela não conseguiu sair. O choque hipotérmico e o esgotamento a levaram ao afogamento. É uma morte horrível, solitária e, para a polícia, a explicação mais plausível com as evidências disponíveis. Mas plausível não significa definitiva. E são as inconsistências que mantêm este caso vivo até hoje. Vamos aos pontos que não fecham. Ponto 1. A tampa. Seria fisicamente possível para Elisa, uma jovem de estatura média, levantar sozinha uma tampa de 10 quilos, entrar no tanque e, intencionalmente ou não, fechá-lo atrás de si? Testes independentes sugerem que sim, mas com uma dificuldade considerável. Ponto 2. A porta do telhado. O hotel alegava que a porta para o telhado estava equipada com um alarme. Se Elisa usou essa porta, o alarme deveria ter soado. Por que nenhum funcionário ou hóspede ouviu e investigou? Ponto 3. As roupas. Encontrar as roupas no fundo do tanque é particularmente estranho. Se ela entrou por vontade própria, seria lógico que ela as deixasse do lado de fora. Se ela foi forçada, o agressor dificilmente as jogaria dentro do tanque. Cada uma dessas perguntas é uma fresta por onde a luz de uma teoria alternativa pode entrar. E as teorias alternativas são muitas. A mais persistente é a de intervenção de um terceiro. Um predador de oportunidade que se aproveitou do estado vulnerável de Elisa. Alguém que a perseguiu até o elevador, explicando seu medo, a levou à força para o telhado, a forçou a entrar no tanque e fechou a tampa. Isso explicaria a tampa pesada. Explicaria a falta de sinais de luta, se ela estava intimidada ou sob coerção. Mas, se foi isso, quem foi essa pessoa? Um funcionário? Um hóspede? Como essa pessoa agiu sem deixar um único vestígio forense conclusivo? A polícia investigou essa possibilidade e, por falta de evidências, a descartou. Depois, há as teorias que mergulham no sobrenatural. A história do Cecil Hotel é tão sombria que muitos acreditam que uma energia maligna, um fantasma ou até mesmo uma maldição poderiam estar envolvidos.
Os gestos de mão de Elisa no elevador são interpretados como sinais de uma possessão ou de uma comunicação com o outro lado. A semelhança com Dark Warrior é vista como mais do que uma coincidência, é um presságio. A internet, em sua essência, preferia um conto de fantasmas a uma tragédia solitária de saúde mental. No centro deste furacão de teorias, especulações e horror, é crucial lembrar quem Elisa Lam era. Ela não era um personagem de um filme de terror. Ela era uma filha, uma irmã, uma amiga, uma jovem com uma mente brilhante e criativa que lutava uma batalha silenciosa contra uma doença invisível. Reduzi-la a um fantasma em uma filmagem ou a uma vítima em um tanque de água é apagar a sua humanidade. O seu legado é um duplo aviso. É um aviso sobre a fragilidade da saúde mental e a importância do apoio e do tratamento contínuo. E é um aviso sobre a nossa própria sede por mistérios, sobre como podemos, sem querer, transformar a tragédia real de uma pessoa em um espetáculo público para o nosso próprio consumo. O caso foi oficialmente encerrado como uma morte acidental, mas o mistério, na mente do público, nunca foi resolvido. A verdade absoluta sobre o que Elisa Lam viu ou pensou que viu naquele elevador e como ela acabou no tanque de água do Cecil Hotel morreu com ela. Restam apenas as teorias, as pistas e uma sensação profunda e inquietante de que alguma peça deste quebra-cabeças, uma peça fundamental, está faltando para sempre. E com isso chegamos ao fim da nossa investigação, mas a discussão está longe de acabar. Agora eu quero virar a pergunta para você. Depois de mergulhar em todos esses detalhes, depois de pesar a teoria oficial contra as inconsistências e as teorias alternativas, no que você acredita? Você acha que foi uma trágica fatalidade? Um acidente terrível precipitado por uma crise de saúde mental? Ou você acredita que houve a mão de um terceiro, um assassino que cometeu o crime perfeito e se escondeu nas sombras do Cecil Hotel? E as teorias sobrenaturais? Elas têm algum espaço na sua interpretação dos fatos? Os comentários são um palco para a sua teoria. Deixe a sua opinião, discuta com outros investigadores deste canal. Cada ponto de vista nos ajuda a ver um ângulo diferente deste caso complexo. Se esta investigação profunda te fez refletir, se te gerou arrepios ou questionamentos, então mostre seu apoio para que casos como este continuem a ser investigados. Deixe seu like neste vídeo. Isso é fundamental para o crescimento do canal. E o mais importante, para não perder nenhuma das nossas próximas investigações de casos que desafiam a lógica e mergulham nas sombras da história, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. A jornada pelo desconhecido está apenas começando. Eu sou a Herança do Tempo e nos vemos no próximo mistério.